O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmaram que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será essa mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós estáis enganados, porque não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos neste evangelho de hoje a presença dos saduceus. Nós devemos entender que entre os judeus há vários grupos: saduceus, os fariseus, os mestres da lei. E há entre eles as coisas que convergem, ou seja, que são iguais, pensamentos iguais, mas há também algumas divergências. Então, o grupo dos saduceus, diferente dos fariseus, eles não aceitavam, por exemplo, a tradição oral. Eles reconheciam, sobretudo, a autoridade do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, por exemplo, negavam a ressurreição dos mortos, eles negavam anjos e também algumas crenças apocalípticas. Eles negavam isso, né? E aí, como eles não acreditavam na ressurreição, eles então perguntam a Jesus, trazendo aí sobre o caso da mulher e dos 7 maridos. Segundo a lei de Deuteronômio, capítulo 25, se um homem morresse sem filhos, então o irmão desse homem que morreu tem que se casar com a viúva para preservar então a descendência e também a herança. Então os saduceus contam esse caso. Um homem casou-se com uma mulher, morreu sem deixar filhos. Então o irmão desse homem casou com a mulher, mas também morreu sem deixar filhos. E assim até o 7º homem. Por fim, a mulher então morre. Então, se a mulher morreu, ela vai ser esposa de quem? Se nenhum dos 7 deixou descendência. Então, a lógica dos saduceus é como se a vida eterna, a ressurreição, fosse uma continuação da vida terrena. Mas não é. A ressurreição, nós teremos um corpo glorioso, nós teremos um corpo incorruptível e viveremos para o louvor e a glória de Deus. Então Jesus ele responde: olha, vós estáis enganados porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles não compreendem, limitam o poder de Deus. A ressurreição, então, não é continuação simples dessa vida aqui, terrena. Não é uma repetição biológica. Jesus diz que na ressurreição nós seremos como os anjos. Não seremos anjos, mas como os anjos. Ou seja, não estaremos sujeitos à morte, não estaremos sujeitos às limitações biológicas, etc. Nós vemos então com este evangelho que a morte também não é a palavra final. Os saduceus não acreditam na ressurreição, mas Cristo é a primícia dos que morreram. Ou seja, ele morreu e ressuscitou. Primeiro, primícia significa primeiro, primeiro dos que morreram e ressuscitou. Então Cristo inaugura a ressurreição. E ainda o Evangelho fala que Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos.
Nós temos então a imagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. A morte não rompeu o relacionamento entre eles, mas eles vivem em Deus, vivem na comunhão com Deus. Isso também é uma das bases que nós temos para falar sobre a intercessão dos santos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Os patriarcas continuam vivos ali diante de Deus. Então os mortos não estão inconscientes, nem inexistentes, nem totalmente separados da vida da aliança. Então, se os justos vivem em Deus, permanecem em comunhão com Ele, e a igreja é um só corpo em Cristo, então todos aqueles que morrem em Cristo, na sua comunhão, estão vivos em Cristo. Por isso que nós temos então os santos, né? Os santos não estão mortos, não estão inconscientes, mas eles estão em Deus. E em Deus eles olham, intercedem e rogam por nós. A morte não separa o corpo de Cristo. A morte não tem a última palavra. É preciso nós entendermos isso, meus irmãos. Deus não é um Deus de mortos. Mas com esse evangelho, então, talvez você possa se perguntar: será se você tem vivido realmente uma vida em Deus? Porque se nós vivemos para o pecado, se nós vivemos para o mal, é como se a nossa alma estivesse morta. O Espírito é quem dá vida. Se o Espírito é retirado, o homem volta ao pó. Então o Espírito que nos dá vida, você tem vivido uma vida no Espírito ou você tem vivido a vida na carne, a vida no mundo? É preciso viver em Deus. É preciso viver para Deus. Meus irmãos, Deus não é um Deus de mortos. Então aquilo que está morto na sua vida possa tornar agora a ter vida pela ação do Espírito Santo. Se você está morto porque a tristeza tem tomado conta, se você tem se achado ou se encontrado morto porque tem deixado os problemas te dominar, que seja colocado agora a vida, que é o Espírito. O Espírito é vida. O Espírito possa vivificar nossa alma. O Espírito possa nos vivificar para andarmos no caminho de Deus, na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém.